Graça e paz da parte do Senhor. Quem está falando aqui é o pastor Luciano Daniel, pastor da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo de Queimados, em Valença. Eu quero trazer para você uma reflexão que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 24, onde nos fala a respeito dos acontecimentos do tempo. E uma mensagem me chamou a atenção, eu ouvindo um pregador, e ela acabou me chamando a atenção. Por quê? Porque na realidade são fatos de que estão acontecendo. Na realidade, Mateus 24, ele traz para nós uma narrativa das 70 semanas de Daniel. E o versículo que me chama a atenção é o versículo 12, que diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Bom, quando Jesus estava expressando esse capítulo, a Bíblia diz que ele se encontrava no Monte das Oliveiras. E ele se encontrava com os discípulos estavam interrogando ele sobre a lindeza, sobre como foi construído o templo, que foi investido no templo. E Jesus então começou a falar para ele sobre os acontecimentos do tempo. E isso me chama a atenção porque para nós que viemos da década de 90 e notamos a igreja de hoje em dia, sinceramente falando, todos os fatos mencionados em Mateus 24 já aconteceram. E o mais engraçado de tudo é por que Jesus comparou o final dos tempos com o princípio de dores de parto. A dor de parto é a pior dor que existe no mundo. Não existe nenhuma dor, não tem dor de dente, não tem dor de ouvido, não tem dor de corte, nada se compara à dor de parto. Tá bem, irmão? É uma dor que ela pode demorar entre 15 minutos, aleluia, ela varia de contração de 15 minutos a 20 minutos. E uma duração de 15 segundos a 40 segundos a dor. E o mais engraçado nisso tudo que nós vemos que desde lá, da década de 90, Satanás ele vem invertendo os valores. Sabemos que antigamente, quando a gente brincava com alguém, na realidade, na linguagem de hoje, se chama bullying. Antigamente se chamava alguém por apelido, ninguém se ofendia. Você trocava o nome de alguém, ninguém se ofendia. Você chamava uma pessoa de orelhuda, você chamava uma pessoa de macaco, você usava várias expressões e ninguém se ofendia. E hoje, aquilo que era no jeito mais ou menos carinhoso de brincar, de se tratar, principalmente no colégio, se tornou um perigo, se tornou um sentido de ódio. Satanás mudou o conceito das coisas. Se você chamar alguém de macaco hoje, você pode ser processado por racismo. E o que é que Satanás quer fazer com isso? Satanás quer esfriar o coração da humanidade. Ele quer inverter os valores. Lembramos que antigamente, ainda na década de 90, quem mandava nos filhos eram os pais. Hoje está ao contrário, quem manda nos pais é os filhos. Antigamente os filhos faziam de tudo para agradar os pais. Hoje é os pais que têm que se sujeitar em agradar os seus filhos. E devido a isso, o amor está se esfriando. E a Bíblia diz que nesse tempo também, devido à iniquidade, devido aos falsos cristos, falsos profetas que surgiriam, muitos diriam que estariam vindo no nome dele, mas Jesus não nos conhece. E isso vai esfriando a igreja. O que é esfriar a igreja, irmão? A igreja estaria entrando num ato de apostasia. Por quê, irmão? Quem hoje, se você vê na realidade, antigamente, nem todo mundo queria ser pai, todo mundo queria ser mãe. Hoje não, hoje nós temos em alguns países controle de natalidade. Hoje nós temos pessoas hoje que eles se programam para ser pai ou para ser mãe. Beleza, é um ato muito bonito, mas a natureza de Deus é que nós cresçamos e multiplicamos, até mesmo para encher a terra. E o que aprendemos nesse princípio de dores? Irmão, a igreja, ela não pode esfriar. A Bíblia diz em Levítico, se não sei se é 6:13, que a chama arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Deus iria mandar que os profetas deles viessem pregar
Mas a Bíblia diz ainda lá no final do capítulo 24, Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas que são enviados. Quer dizer, hoje ninguém mais quer ouvir a verdade. Hoje as pessoas mudaram os valores. Os profetas de hoje não têm o compromisso com a igreja que tem antigamente. Às vezes o crente nem tem compromisso e aí o profeta está profetizando que Deus é com ele. Ele vai querer fazer o que na igreja, irmão? Ele não vai querer mais vir à casa do Senhor. Ele vai se sentir, cara, não, se Deus está comigo, eu sou a igreja. Só que nós esquecemos que nós somos a igreja espiritual. E a igreja de Deus, o templo da manifestação, da onde Deus fala conosco, é a casa do Senhor. É o que Paulo diz em Hebreus 10, 25. Não deixando de congregar, como é costume de alguns, porque aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. E o que acontece, irmão? Mudaram seus valores. Hoje nós temos o Cristo em casa. Quem vai querer vir à igreja? Ele tem Cristo em casa. As coisas que nós mais ouvimos hoje, eu ouvi isso no sábado. Eu me afastei da igreja e não me afastei de Deus. Na realidade, está afastado dos dois. Porque quem não tem comunhão com a igreja não tem comunhão com Cristo. Mateus 18, 18. Aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Agora, por que isso, irmão? Porque Satanás está esfriando o coração de Deus. As pessoas não estão tendo mais compromisso, irmão. O salmista disse no Salmo 122, alegrei-nos quando me disseram vamos à casa do Senhor. As pessoas não têm mais alegria. E o que é que está acontecendo? A igreja está sentindo as dores de parto. Por que Jesus comparou o final dos tempos com as dores de parto? Vou te contar um segredo. As hebreias, as mulheres judias, quando iam ter seus filhos, não deitavam numa cama de pré-parto, como se deita hoje. Hoje você deita numa cama, estica a perna para cima, abre as pernas e neném nasce. Não, meu querido. Antigamente, as hebreias, quando ia ganhar neném, elas ganhavam de joelho. Olha que coisa. Pastor, por que Deus comparou a mulher ganhando grávida, ganhando neném de joelhos? Deus estava comparando a mulher com a igreja. A igreja no final do tempo, meu irmão, ela tem que estar de joelho em oração, buscando ao Senhor, porque Jesus está vindo, porque a única coisa que vai avivar a igreja nessa época, irmão, é a oração dos salvos, é a oração daqueles que têm compromisso com Deus, aqueles que têm compromisso com a igreja, daqueles que têm compromisso com a escola dominical, compromisso com o culto de doutrina, compromisso com o culto da igreja, compromisso com o culto de libertação, com o culto de domingo. Irmãos, não é tempo de se esfriar. Jesus está voltando, não pensa que você é eterno não, hein? Louco! Esta noite pedirão a tua alma. Que tens preparado para quem será? Deixa eu dizer para você, Jesus está voltando. E ele vem buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Lembra? Nesse tempo muitos irão te enganar. Mas a Bíblia diz que Deus não se deixa enganecer. Tudo que o homem planta, ele colhe. Então, lembra? Não deixe o seu amor se esfriar. Venha para a casa do Senhor. Vamos ensinar para você que quando Jesus vier, você estiver fazendo assim. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor.